Graça e paz, irmãos. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Miqueias. Os mais difíceis um pouquinho de encontrar, né? Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Também, né? Fica escolhendo os livros mais difíceis de encontrar, né? Se for Salmo, Gênesis, né? É mais fácil. Miqueias 6, capítulo 6, versículo 8. Olha lá, agora tio Fábio colocou lá, ficou mais fácil. Tio Fábio ou tio Onan, não sei, né? Um dos dois. Amém? Muito bem, então, Miqueias, dos profetas menores, né, do capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Deus, possa, Deus, fazer com que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, né? Então, o Miqueias já começa o versículo 6, falando o que ele te declarou, o que Deus te declarou. Fala, nos chama atenção, olha aí, ó, presta atenção, vê o que o Senhor está falando, né? O homem, né? Chama atenção. Se a gente voltar lá no início ainda do capítulo 6, ele vai começar, ouve agora o que diz o Senhor. Então, Miqueias no capítulo 6, ele está chamando a atenção do povo de Israel, né? E, claro, chega até nós hoje, para que nós possamos voltar para o Senhor, né? Saber o que ele quer de nós, o que Deus procura de nós, o que é bom, o que nós devemos fazer, né? Ou seja, é um manual prático desde aquela época, né? Lá de Miqueias, chamando o povo de Israel para voltar para Deus, saber o que Deus quer. E ele, né, incrivelmente, né, dá logo a dica, né, do que precisa ser feito, né? Quando nós olhamos aí, vê três coisas muito básicas aí na Bíblia, né, que está dentro do texto, que era utilizada na lei de Moisés, não, na lei dada a Deus por Moisés, né, na lei de Moisés, lei de Deus dada a Moisés para repassar a Israel, e nos ensinos de Jesus Cristo também, vai trazer, por incrível que pareça, vai trazer a mesma coisa. Então não tem aquele negócio de Antigo Testamento, Novo Testamento, a Bíblia, né, como diria a musiquinha aí, né, de capa a capa vai nos ensinar o que nós precisamos, né, que Deus nos ama, né, que Ele chama-nos a comunhão com Ele. Então, as três coisas, né, que nós pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Essas três coisas são básicas, né? Então, a primeira, né, haja com justiça ou pratica a justiça. O que é praticar? É agir com justiça, você entender qual é essa justiça. Às vezes nós achamos que a justiça nossa, né, e a justiça do homem ela é muito falha, mas ele quer essa justiça de Deus, a justiça que ele mesmo determinou como deve ser. Então, a nós, né, os seres humanos, somos falhos, somos pecadores, né, no mais alto nível que se pensar, não tem essa de ser crente ou não crente, né? Às vezes nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, às vezes conseguimos um pouco, que vai estar lá no ponto 3, de andar com Deus. Quando não se anda com Deus, aí, né, só a misericórdia mesmo, né, para dar jeito. Então, essa justiça de Deus, que Ele tanto ama. Deus, né, é justo, Ele preza pela sua justiça, é amor extremo, a prova disso é Jesus Cristo,
na cruz do Calvário, não poupou o seu próprio filho, mas é a justiça. Ele não vai tomar o errado por certo, nem o certo por errado. Ele não vai dizer para você que você, está tão bonitinho, né? Vamos citar um exemplo. Ele não vai olhar para o Pedro e falar assim, não, tão nenenzinho, tão bonitinho, tão fofinho como a Thaline gostaria que fosse, né? Que está agora, quando ele era recém-nascido, ele era assim mais magrinho, a Thaline ficava preocupado, queria ele fofinho agora, assim. Mas ele não vai tomar daqui uns dias, ó, que ele tomar consciência, né? Então, ele tem que usar um exemplo maior. Já o João Miguel já sabe o que é certo e o que é errado, né? Ele sabe pegar as coisas escondidas do Lucas, fazer gracinha, né? Já está tendo consciência. Ele não vai declarar, não, só porque o João Miguel ainda é uma criancinha, né? Deixa passar, né? Criancinha, né? Não. Eu não estou dizendo que isso que vai ser dentro da nossa justiça, dos nossos atos certos, que nós vamos ser salvos. É outro departamento, né? Se fosse assim, ninguém ia ser salvo. Mas, no entanto, ele não vai tomar por certo tudo aquilo que nós fazemos errado. Ele é justo. Sabe lá, quando você faz aquela mentirinha, né? Que a gente chama de mentirinha branca, para poder passar, não vai. Sabe lá quando você pega, né? E isso, agora eu vou dar um crédito para a irmã Jaciara, há uns, se eu lembrar, uns 13 anos atrás, sei lá, uma pregação da irmã Jaciara, né? Ela falou assim, quando você pega um clipe, lá, não sei se ela vai lembrar, né? Agora dando de irmã Alice, recordar os sermões lá, antigos. Você pega um clipe lá na empresa onde você trabalha, não tem nada, são clipes, né, de papel, né? Custa alguns centavos. Mas Deus está olhando. Isso aí, né? Um dia você pega um clipe, um dia você imprime um trabalho, lá onde eu trabalho na empresa, as pessoas queriam imprimir trabalho de faculdade sem folhas, né? É uma coisa mais normal para quem não é crente. Mas isso é justo. Né? De alguém está pagando por isso, né? Tirando Jesus Cristo, que pagou todos os nossos pecados de uma vez só, e olha que são muitos, os outros, todo mundo vai ficar no prejuízo, e Jesus Cristo não se sentiu no prejuízo. Então, a justiça é, se eu pego algo, faço algo que as pessoas não gostariam que fizesse comigo, é algo injusto. Nós vamos ser justos o tempo todo? Vamos dar conta de andar em justiça o tempo todo? Infelizmente, não. Mas, muitas vezes, nós fazemos deliberadamente, cometemos injustiça, sabendo que aquilo vai prejudicar alguém, ou vai prejudicar até nós mesmos, mas mesmo assim nós fazemos. E Deus, quando Ele faz todas as suas coisas, Ele vai pautar pela justiça. Então, Ele não vai ter o inocente para o pecador para o inocente, sem chance, não vai ter. Então, agir com justiça é muito mais, né, do que apoiar ou publicar alguma causa, né, com a causa evangélica ou de Jesus Cristo nas redes sociais. Eu acho, né, eu penso, né, acho não, né, meu pensamento, que quem deveria postar coisas relacionadas à religião ou relacionadas a Jesus Cristo, assim melhor dizer, só quem realmente conhece Jesus Cristo. Porque aí começa a colocar o tanto de besteira lá, e nem crente, não, eu acho isso injusto. Injusto não comigo, né? Eu nem coloco muita coisa, né? Porque eu não coloco muita coisa mesmo, de nada, né? Não é de igreja, nem de outras coisas, né? Raramente eu coloco alguma coisa, mas é injusto. Como é injusto uma pessoa que se diz crente também colocar coisas do mundo. É vice-versa, né? Do mundo não deveria colocar coisas de Jesus Cristo, e quem é de Jesus Cristo, ou pelo menos diz ser, colocar coisas do mundo, se torna injustiça. Então nós devemos, essa justiça de Deus é muito mais do que isso. Eu vou colocar que sou crente porque as minhas mídias estão repletas de quadradinhos, de recortes, de posts lá, de alguma coisa lá que copiou, não sei de quem, e coloca lá. Isso é injusto também, com determinadas pessoas. Não está expressando o seu amor a Deus. O seu amor a Deus é a sua vida, o seu cotidiano, cada dia. É o seu agir, né? Esse agir com justiça. E esse agir com justiça é você demonstrar que realmente você ama a Jesus Cristo. Aí sim, é justiça. Ou declarar suas fraquezas também. Tem pessoas que precisam de apoio, daí agora estou falando da igreja, precisa de conversar, chegar no pastor e falar assim, pastor, está assim, assim, assim a minha vida. Está bagunçado, eu sei, preciso de ajuda, não dou conta sozinho, não é vergonha, não é errado, aliás, é uma atitude inteligente de pedir ajuda. A igreja é isso. Senão eu não precisava de igreja, para que igreja se eu vou andar sozinho, se eu vou fazer do jeito que eu quero,
do jeito que eu penso. Não adianta. Senão é agir com justiça, com você mesmo e com Deus e com a igreja em si. Aí eu ajo do meu jeito, né? Aí fulano é de tal igreja. Ixi, fulano é de sua igreja? É triste, mas é a realidade. A justiça é a gente trazer, né, as coisas, né? Quando a gente lê determinados livros, tem uns autores excelentes, e ele fala, né, que o nosso pecado deve ser tratado ali com uma ou duas pessoas, né? Por isso o pastor, há uns bons tempos, quando tem algum assunto assim mais delicado, ele me chama, às vezes chama mais alguém para estar junto, para tratar. E quando não dá certo, leva a igreja, vai expor a pessoa. Não. E o John MacArthur, MacArthur, né, conforme as pessoas gostam de falar, ele fala isso, né, no livro dele lá, que ele trata as pessoas, a justiça deve ser tratada dentro da igreja, porque nós vamos impedir que o diabo esteja agindo. Não é expor o irmão, é deixar que Deus esteja agindo. Deus age na luz das coisas quando estão claras dentro da justiça. As escuras, quem age é o diabo. Aí ele vai te acusar todo o tempo. Mas lembra disso, você está em pecado. Então a justiça começa por aí. Quando nós declaramos que nós estamos em pecado, colocamos diante da presença da igreja, se for necessário, né, diante de Deus, para que o diabo deixe de ter legalidade, né? E esse senso de justiça, de saber o que é certo e o que é errado, né, quando o Dom Richards escreveu lá o livro Fator Melquisedeque, sei que já leu que eu, pastor João, Suzana, alguém mais já leu? Ninguém para cá leu? Fator Melquisedeque, só nós três? Tailine também, 4 pessoas. Quem não leu, leia, que você vai entender que não há nenhuma desculpa em tempos nenhum, tempos remotos lá, em nenhuma tribo, lá onde for, lá no Amazonas, mais selvagem lá, e lá eles vão ter um senso dado por Deus do que é certo, o que é errado, que devem cultuar e adorar a Deus. Ainda que eles tenham uma noção errada, cultuem um Deus pagão, um Deus, né, que não é o Deus verdadeiro, mas já tem esse senso do que é certo e errado. Toda comunidade, qualquer que seja ela, tem suas regras, suas leis, o que deve e o que não deve fazer. E aí o que transgride essa lei está cometendo um ato de injustiça. Nós não vivemos, né, como eu disse, mais debaixo da lei de Deus dada a Moisés para transmitir a Israel e ao seu povo. Nós vivemos o tempo da graça. Mas essa graça também, ela foi feita em amor, mas em justiça. Alguém, e esse alguém foi Jesus Cristo, teve que agir com justiça, pagando os nossos pecados, porque senão até hoje o diabo, e no dia do juízo, ele teria legalidade para ir lá e nos acusar. Ele vai nos acusar, mas ele não tem mais legalidade diante de Deus para nos acusar. Porque quando ele se levantar, Jesus Cristo vai falar, não, eu já o justifiquei. Ele é justo pela minha misericórdia. Então a justiça é essa. Alguém tem que pagar determinada coisa. Não é aqui a lei dos homens, quando a pessoa comete um ato de injustiça, rouba ou mata, olha que eu estou falando nos extremos, ele vai ser julgado, possivelmente condenado, e vai ser preso, de alguma forma ele vai ter que pagar. Então é assim o nosso pecado. Às vezes nós não valorizamos, não olhamos, não refletimos pelo lado da justiça, pelo nosso grande erro, o nosso imenso crime contra Jesus Cristo, mas ele teve que pagar pelos nossos pecados, pela nossa injustiça. E agora, mais uma vez, talvez darei até um trocadilho, então não é justo diante de Deus nós agirmos com tamanha insanidade diante dele, sabendo de tudo isso que ele já fez, da sua imensa dele ter agido com tamanha justiça para conosco. Então, e o evangelho também do amor de Jesus Cristo, né? Nós deveríamos, para ser justo com as outras pessoas que ainda não conhecem, de compartilhar, de ir lá e falar, né? Recentemente, né? Talvez foi um ato
de compartilhar, quando seu Vicente, mais conhecido como Seu de Deus, eu quero batizar. Aí o pastor João falou assim, nós não podemos negar a ele. Né? Às vezes nós achamos assim, por ser assim, idoso, talvez não vai ter compreensão. Não cabe a nós, né? Não cabe a nós julgar se ele entendeu, se não entendeu. Cabe a ele, Deus, julgar isso daí. A nós cabemos um ato de justiça diante da declaração dele, que partiu dele, de ir lá e batizar. De estender o amor de Deus, de levar o amor de Deus às pessoas. Senão nós nos tornamos injustos, egoístas e achar que Deus só nos ama. Aí quando tem meu pai, minha mãe, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho indo para o inferno, nós lá de braço cruzado. É injusto com eles. Se eles vão ser salvos, se vão ser atingidos pela graça salvadora de Deus, não sei. Aí não cabe a nós. Mas como diria João, cabe a nós falarmos. E quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Então não seja injusto com as pessoas que ainda não são salvas. Compartilhe o amor de Deus. Leve a esperança. Fale que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Se ele te dá uma má resposta, se ele for mal educado com você, se mandar você ir para aquele lugar, você fala assim, não, obrigado, não vou não. Né? Já vou para outro lugar muito melhor, que Jesus Cristo já morreu justamente para isso. É assim que funciona. Então, age com justiça. A justiça de compartilhar a salvação e a justiça dos atos do dia a dia, de ser honesto, de ser fiel a Deus, de não fraudar, espécie que for, né? O top dos clássicos é exemplo de fraudar um atestado, porque você não quer ir trabalhar amanhã na segunda-feira. Não, vai lá e sofra a consequência. Mas não estou muito bem. Vai lá a si mesmo. Né? Não sou um maior exemplo de perfeição, mas já fui trabalhar um dia, né, com dengue, uma febre lascada, e estava chovendo, aí tinha que fazer um serviço fora do galpão, e eu vi um lugar lá, bem convidativo para deitar, deitei e dormi. Né? Falam, eram umas 2 horas, 2h30, quando acordei era 6 horas da manhã. E a primeira pessoa que eu encontro foi quem? Justamente o encarregado. Falei, fazer o quê, né? Mentir eu não vou. Cheguei lá e falei assim, aconteceu assim, 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 assim. Não, de boa. Tá bom, eu vi que você estava aí com febre. Não era para você nem ter vindo. Você veio, trabalhou até 2 horas. Naquele tempo eu trabalhava no terceiro turno. Né? Você já trabalhou de 11 horas até 2 horas aí, fez mais que os outros que a noite toda. Ainda ganhou um elogio ainda, né? E era um dia de pegar a cesta do final de ano de Natal. Ainda fui o primeiro a pegar a cesta ainda. Aí os outros ficam indignados, né? O cara dormiu, né? E ainda pegou a cesta primeiro do que nós. Mas eu fui verdadeiro com ele. Né, não fraudei, né, podia ter mentido, falar não vim, né, é um pouco, né, assim, para quem tem coragem de ir ardendo de febre, trabalhar doente, a gente vai, e se não tivesse chovendo, teria ido trabalhar a noite toda, né, por isso que eu gosto de chuva, né, chuva é bom, mas independente de tudo isso, não é, para a salvação não é mérito nenhum, nenhuma justiça minha, é de Deus. Agora no dia a dia, no seu dia a dia, aí sim, é você, a sua honestidade, sua fidelidade, sua justiça diante de Deus e diante dos homens. Então, haja com justiça, pratique a justiça e Deus vai agradar de você. Em segundo lugar, né, diz o texto, e ame a misericórdia. As pessoas têm muita dificuldade com a misericórdia. Primeiro, que eu acho que elas não entenderam o que é misericórdia. Misericórdia é aquilo que você deveria receber, deveria sofrer, mas pela misericórdia de Deus, Ele evita que você sofra. Por exemplo, nós merecíamos o inferno, mas pela misericórdia de Deus, Ele não nos deixa ir para o inferno. Pela misericórdia. Nós achamos muito bonito, citamos muitas vezes, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e é verdade. Mas às vezes nós só ficamos nisso, né? Só lembra do versículo e pronto, acabou. Se você ama a misericórdia, entendeu que Deus é extrema misericórdia, se ela renova cada manhã na sua vida, você deveria usar de misericórdia com seu irmão. Lembra lá da parábola lá do servo, né, mau lá, quando o seu senhor o perdoou uma dívida imensa e ele não deu conta de perdoar uma dívida pequena do seu conservo? Então toda a misericórdia que o Senhor dele usou para com ele,
Ele não usou. Aí, por muito menos, né, nós ficamos de cara virada, né, para o pastor, para o irmão, não sei para quem, né? E a misericórdia? Então, você não ama a misericórdia quando você age assim. Ah, eu vou errar contra você, você vai errar para comigo? Certeza que vai. Mais dia, menos dia vai acontecer. E aí? Onde vai entrar essa misericórdia, né? O importante aqui é que Miqueias nos exorta na direção de um tipo significativo de misericórdia, que é o amor. Quando você tem misericórdia, você dá conta de amar. Deus só tem misericórdia de nós porque Ele nos ama. Aí, se eu não dou conta de amar, eu não vou dar conta de ter misericórdia, né? E Jesus, né, resumiu isso aí, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus, quando Ele dá os dois grandes mandamentos. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, né? Colocando Ele em primeiro lugar, toda a sua mente. E ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, resume os 10 mandamentos nesse, né? Os primeiros aí, tudo relacionado a Deus, e os outros demais lá, 7 ou 8, sei lá, né? Agora, é do homem para com o homem. Tudo que você não gostaria que os outros fizessem para você, você não faz. E o contrário, tudo que você gostaria que os outros fizessem para você, faz para com os outros. Use de misericórdia. Seu irmão pecou contra você, errou, te magoou, vai lá e perdoa. De cara, você vai ganhar o irmão, você vai quebrar a legalidade do diabo de agir, e você vai quebrar até a oportunidade do seu irmão ficar magoado, ficar ressentido, ficar doente da alma. Use de misericórdia. É isso que Miqueias estava chamando o povo de Israel naquele tempo. Ame a misericórdia. Né? Quando a lei, né, lá, mosaica, falava que olho por olho, dente por dente, mas a mesma lei falava, ó, porventura, se você achar o jumento do seu irmão, ou do seu inimigo, que é pior, deitado debaixo da carga, você não irá ajudar a levantar? Isso é ter misericórdia. Isso é entender que nós não estamos no mundo onde nós somos o centro das coisas, que todos deveriam se curvar diante de nós e fazer nossas vontades. Ao contrário, muitas vezes nós que devemos ficar no prejuízo. Isso é tão interessante que quando você acha que iria ficar no prejuízo, você que está ganhando. Seu irmão talvez nunca vai lembrar, nunca vai dar conta de retribuir tudo aquilo, mas tem alguém muito maior do que eu, do que você, olhando tudo isso e avaliando, julgando com justiça, que é Deus. Ele vai estar olhando quando eu uso de misericórdia com as pessoas. Não é movido pela minha atitude que ele vai agir, mas ele, né, é tão bom se nós damos conta de avaliar atos de justiça, de bondade das pessoas para conosco, imagine Deus, né? Não é que ele move, não é movido pelas nossas atitudes, mas ele se agrada de nós. É engano também a gente não afirmar isso, que Deus não se comove, não se move pelas nossas atitudes, pelas nossas demonstrações de amor. Aliás, né, Ele espera isso de cada um de nós. Ele espera nossas atitudes de amor ao próximo. E a misericórdia é aquilo que é, às vezes, tão fácil de ser falado, como eu disse, né? A gente lembrar que ela se renova a cada manhã, mas é muito difícil de fazer. Realmente, devo admitir que não é fácil usar de misericórdia, porque nós temos um imenso medo de perder. O Lucas nos recebeu ontem lá na chácara dele. Muito bem, alegre, dá só carne para nós ainda, né? E ele ficou no prejuízo, porque o final de semana que ele tem é de ir lá cuidar das coisas dele na chácara, olhar o gado, olhar a cerca, olhar tudo, né? Chácara é muito bom, mas dá muito trabalho também, né? Eu sei bem o que é isso. Ele poderia falar assim, ó, quando o pastor, né, pediu ele para ir até lá, para a gente realizar o batizado, passar a tarde lá, ele falar, não, pastor, não posso, eu estou muito atarefado, o senhor sabe, trabalho a semana inteira, né? Tem muita preocupação para mim, mas pelo contrário, né? Lá de boa, sorrindo o tempo todo junto com nós lá, Elaine, né? Jordana mais ainda, né? João Miguel ainda mais, né? Mas isso é entender que a igreja, o ser humano é desse jeito. Quem sabe um dia ele vai precisar de nós. Não por isso, né? Mas nós estaríamos prontos para ajudar. Mas é muito bom. Conheci um cidadão uma vez lá que ele
morava, nem sei se é vivo ainda, morava lá em Rianápolis. Ele falou isso lá na casa do meu pai. Ó, seu Vitor, eu não gosto de ajudar pobre, não. Meu pai falou, por quê? Então, porque eu digo que se você precisar dele, ele não pode te ajudar. Eu gosto de ajudar só rico, porque ele pode te ajudar. Falou desse jeito. Incrível, né? Esperar o quê de uma pessoa que não conhece Jesus Cristo? Não sei se depois, se algum dia também Deus o encontrou, se ele mudou o pensamento dele, não sei. Essa fala do dia que ele falou. Se todos nós agirmos assim, né, aqui na igreja, nós vamos ajudar pouca gente, né? Esperando algo de volta, né? Contrário ao ensino de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo já falou, use nas suas festas, você convide aquele que não dá conta de te oferecer um banquete. Vai ajudar aquele justamente que nem um dia vai dar conta de te retribuir. Porque aí você está praticando um ato de justiça, de amor, de misericórdia. Então, usar de misericórdia é não esperar algo em troca. O mundo age contrário à vontade de Deus. Agora, se nós, que dizemos que somos filhos de Deus, começar a agir assim, onde é que nós vamos parar? Né? Aí podemos fechar, mais uma vez, fecha a igreja número 2, né? Pode fechar a igreja novamente. Lacrar a igreja e pronto. Se nós falamos que temos um diferencial, que temos Jesus Cristo, e não usamos de misericórdia, não amamos a misericórdia, não faz sentido. E no ponto 3 aí, do versículo, ele vai falar, andes humildemente com Deus. E esse andar com Deus não é eu vir aqui na igreja de vez em quando dar conta de levantar a mão, de vez em quando cantar um pouquinho mais alto, de ler a Bíblia somente. O andar com Deus é algo contínuo. Quando você diz de andar, é algo, movimento, é uma atitude, né? E sempre que fala andar com Deus, a gente lembra de Enoque, né? E Deus levou para si, né? E tem um ditado aí muito antigo, que quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal junto com ela, né? Que sal você come pouco, né? Gasta pouco para colocar na comida. Até você comer um saco de sal junto com a pessoa é muito tempo, né? Talvez tem muitos casamentos aí que não dura um saco de sal, né? Um saco de sal daqueles grandes, talvez um pequenininho, no máximo. Aí não dá tempo, né? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira junto com a outra e não conhece ela verdadeiramente. Conhece algumas partes dela, mas não conhece a essência da pessoa. E aí, se eu não ando com Deus, não passo tempo, não gasto tempo com Deus, como que eu vou falar que eu conheço Deus? Como que eu posso afirmar, esse é meu Deus, em quem eu confio, em quem eu não sei o quê, e tanta coisa? Não, é um Deus que eu ouço falar. É um Deus que as pessoas falam assim, assim, assim. A minha experiência com Deus, às vezes, é muito pequena, porque eu não ando com Ele. Eu até posso afirmar que Ele que salva, Ele é soberano, Ele é eterno. Isso aí, né, não precisa de andar com Ele para afirmar tudo isso. Agora, para conhecê-lo de fato e de verdade, eu preciso andar com Ele. Preciso gastar tempo com Deus. Ler a sua palavra, meditar, pensar, refletir, orar. Ter uma vida inteira. E pode chegar, né, e com certeza, agora eu afirmo com toda certeza, ainda você vai conhecê-lo de fato e de verdade, assim, na sua, se Ele permitir, né, por inteiro, será na glória. Agora, se não for, aí que não vai conhecer mesmo, né? Então, ande com Deus. Gaste seus dias com Deus. Gaste seu dinheiro com Deus. Gaste o que você tiver com Deus. Ame de fato e de verdade Deus acima de todas as coisas. E eu gosto de citar esses exemplos agora das mães, né? E agora, mais recentemente, com as avós também, né? Ame Deus acima de todas as coisas. Seu filho, seu neto, de tudo. Ame Deus, ande com Deus, mais do que com seus filhos, mais do que com seus netos, mais do que tudo. Porque é Ele que vai te levar para o céu. E mais ninguém. Então, isso é andar humildemente, reconhecer que não tem nada mais importante, mais nada, absolutamente nada. Cadê a Carol? Nem a medicina é mais importante que Deus, viu, Carol? Nada. Que é um dos empregos das faculdades mais visadas, né? Não, nada se compara a Deus.
E eu preciso reconhecer. A atitude de humildade aqui que a Miqueias quer dizer é isso, é de reconhecer que eu preciso andar com Deus humildemente. Reconhecer a soberania de Deus na minha vida. E isso é glorioso. Quando eu consigo reconhecer a grandeza de Deus, a necessidade de Deus, eu vou dar conta de andar com Ele. Vou dar conta de trilhar esse caminho que é Jesus Cristo, de caminhar com Deus. Caminhar com Deus significa uma jornada de uma vida inteira. Diríamos já, né, uma das frases quando eu cheguei na igreja, dita pelo pastor João, que já me chamou a atenção, assim, ser crente fosse só um dia era muito fácil, mas precisa ser a vida inteira. Aí, ao longo do tempo, fui entendendo que realmente, tinha aquelas, já associei logo nos tempos de católico, que você fazia uma promessa, você ia lá e cumpria, tipo assim, vai lá no Candy a pé, né? Você tira uma semana, vai lá de boa, né? Cumpriu, é fácil, né? E o resto do ano você pode ficar de boa. Agora, ser crente é todo dia, isso se torna cansativo. Mas cansativo para quem? Para quem ainda não conhece Deus. Porque quem já conhece, nem que seja um pouquinho de Deus, vai ser prazeroso. Às vezes nós falamos que é muito chato vir para a igreja, é muito cansativo, ler Bíblia é uma canseira. Quando chega lá em Números, Levítico, aquelas partes lá, mas é cansativo para quem não quer, para quem não gosta, para quem não ama. Porque para quem realmente quer, é prazeroso. Vigília de noite inteira, não, mas que canseira, né? Dá sono. Eu amanheci muitas vezes de festa, por que eu agora não posso amanhecer numa vigília? Aliás, nessa pandemia, podia dar uma trégua logo, uma melhorada, para voltar a ter umas, né? Muito bom. Eu ande com Deus. Escute a voz de Miqueias. Seja humilde diante de Deus. Reconheça o seu senhorio sobre a sua vida. E quando nós reconhecemos o senhorio de Deus, nós vamos admitir que agora nós devemos fazer a vontade dEle. E para encerrar, coloque isso no seu coração. Deus requer essas 3 coisas de você. Que você ande ou age com justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente na presença de Deus. Que você o reconheça que Ele é Senhor da sua vida, né? Então, quando nós andamos em justiça, para nós, melhor dizendo, para nós andar em justiça, vai requerer humildade, o que nos leva a usar de bondade, que ao mesmo tempo, vai ser um trocadilho, que ao mesmo tempo se parece com humildade. E assim, nós entenderemos a verdadeira justiça de Deus. Só assim, quando nós entender a justiça de Deus, quando nós entender a misericórdia de Deus, nós daremos conta de viver a verdadeira justiça, a justiça que vem de Deus. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Deus, eu glorifico o teu nome. Deus, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina cada dia que o teu Espírito Santo nos ajude a andar em justiça, a tua justiça, Pai, não aquilo que nós achamos que é certo, mas do jeito do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua misericórdia estenda sobre nós cada manhã, que nós possamos também, ó Deus, usar de misericórdia com os nossos irmãos, ó Deus, e que nós possamos andar com o Senhor, somente com o Senhor, Pai, em nome de Jesus.